Com o mundo cada vez mais globalizado, aprender inglês é cada dia mais essencial. E cada ano que passa, parece que a gente tem menos tempo e menos vontade de estudar, não é mesmo? Por isso eu separei 5 dicas nesse vídeo para você que quer aprender inglês de maneira rápida e sem precisar estudar, não importando a sua idade. Fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Felipe Jardim e eu moro nos Estados Unidos. Para o vídeo de hoje eu separei 5 dicas muito valiosas para você que quer aprender inglês da maneira mais rápida possível e sem precisar estudar, porque convenhamos, são poucas as pessoas que gostam de estudar hoje em dia e o nosso tempo está cada vez mais curto, não é verdade? Então, bom, vamos logo para a primeira dica, que é a seguinte: assistir desenhos infantis. É isso mesmo, não tô tirando sarro com a sua cara. Para você principalmente que tem um inglês de nível básico, um inglês quase nulo, né, não sabe quase nada a respeito do idioma, essa é a melhor forma de começar, sem precisar ter que pegar em livros, né? Por quê? Pensa no seguinte: uma criança que está aprendendo o primeiro idioma dela, no caso, vamos exemplificar o português. O que essa criança gosta de consumir? Além do convívio com os pais e com os amigos da escola, que ajuda muito a criança a desenvolver e começar a falar as primeiras palavras, essa criança normalmente consome conteúdo, obviamente, infantil, né? São desenhos infantis em que você aprende as cores, os números, frutas, coisas básicas, né? Então, imagine que você que não conhece um outro idioma, que só domina o português e no caso está tentando aprender inglês, se imagine como uma criança recém-nascida que está aprendendo um idioma do zero. E para isso, nada melhor que começar com as palavras mais utilizadas no seu dia a dia, né? Que são números, cores, objetos mais frequentes. Então, através desses desenhos, você pode observar, primeira coisa, o inglês utilizado é um inglês muito claro e fácil de entender, fácil de absorver. As palavras são repetidas com frequência para você conseguir memorizar com mais facilidade. Os objetos mostrados, as palavras utilizadas são sempre relacionadas a coisas que você vai utilizar com certeza no seu dia a dia. Então, com certeza, na minha opinião, esse é o melhor jeito de começar a aprender o inglês. Não acho que você deve ter vergonha, eu acho que muita gente deve pensar isso, né? Tipo, nossa, mas eu tenho, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40, 50, enfim, vou ficar assistindo desenho infantil. Cara, é pro seu aprendizado. Se imagine que você tem, sei lá, qual idade você tenha hoje, e você tem essa experiência com o português, mas com o inglês você não tem. Então, tem que ter humildade para aceitar isso e começar do zero, se o seu nível for zero. O desenho animado vai te trazer isso. E um bônus em relação a essa dica é, se você puder assistir os desenhos com legenda em inglês, não em português, vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque você consegue ativar praticamente todos os sentidos do seu cérebro. Você vai visualizar um objeto ou uma cor, ou qualquer coisa que esteja sendo abordada, você vai conseguir ouvir a palavra que está sendo dita e você vai conseguir entender a situação e vai aprender a grafia, como se escreve aquela palavra. Então você está praticando os quatro pilares que existem em qualquer curso de inglês. Se você for numa escola, eles vão sempre dividir o inglês em 4 pilares, né? Que são o listening, que seria escutar, o reading, que seria a leitura, o writing, que seria a escrita, está associada também à leitura, e o speaking, que é falar, que também está associada a escutar. Então você consegue praticar praticamente tudo só com essa dica simples, né? Você pode até repetir as palavras que são ditas durante o desenho para você praticar também a sua pronúncia. Eu acho que essa dica é muito valiosa. Eu não escuto ninguém falar isso, nunca vi em nenhuma escola, em nenhum lugar as pessoas recomendarem esse tipo de coisa, e eu acho que isso é muito valioso e pode ser muito útil. E é muito fácil você encontrar qualquer tipo de conteúdo dessa natureza, tanto no próprio YouTube, como até em canais específicos, né? Por exemplo, a Discovery Kids, ou tem a Nick Jr. Enfim, hoje em dia são vários canais especializados
Caso você não tenha TV a cabo, não tenha na sua TV esses canais disponíveis, você pode encontrar eles de graça no YouTube, beleza? Então vamos para a dica 2. A dica 2 é um pouco conhecida, que é o seguinte: através da música. Talvez você já tenha ouvido falar isso antes, música não ajuda, eu já escuto música em inglês. Só que calma, você tem que escutar música. Primeiro, escolha músicas que são de fácil entendimento. Que música é de fácil entendimento? Músicas, primeiro, que sejam um pouco mais calmas, num ritmo mais lento e que não tenham muitas gírias. Por exemplo, você que gosta de hip hop, black music, músicas desse tipo, essas músicas que se aproximam do rap ou que tem rap no meio, é muito difícil você entender. Primeiro, porque o rap, as palavras são faladas de maneira muito rápida. Uma palavra praticamente se conecta na outra e tem muitas gírias, então fica difícil de entender até para quem é nativo do país, né? Imagine você, brasileiro, escutando um rap. Coloca o rap para sua avó escutar, coloca o funk para sua avó escutar. Não fica difícil porque eles falam muita gíria de uma maneira muito rápida, fica complicado para você entender. Então, se coloque no lugar do americano, imagine você escutar tudo isso em inglês, seria a mesma coisa, né? E para você que não conhece o idioma, a dificuldade seria dobrada. Então, procure músicas, primeiro, que você goste, para que a situação se torne prazerosa para você. Segundo, que sejam calmas, que não sejam muito aceleradas, para que você consiga prestar atenção no que está sendo dito. E quando você escutar, seria legal também você escutar em 3 etapas. Primeiro, escolha a música, escute ela normalmente. Depois você vai escutar essa música acompanhando a letra. Você pega a letra dela na internet, escuta e vai acompanhando o que está sendo dito, né, palavra por palavra. Depois você pode olhar a tradução e escutar ela novamente, fazer esse exercício, escutar ela de maneira normal, depois escutar com a letra em inglês, depois escutar com ela traduzida para você aprender o vocabulário, o que quer dizer cada palavra. Isso vai treinar muito o seu ouvido, muito o seu listening, você vai conseguir identificar melhor as palavras que estão sendo ditas ali e você vai adicionar muito para o seu vocabulário, porque você vai olhar a tradução depois e aquelas palavras que são comuns na música, né, principalmente no refrão, elas vão ser já armazenadas no seu cérebro a partir do momento que você olhar a tradução. Se você fazer isso de maneira repetitiva, vai agregar muito no seu vocabulário e no seu listening, no seu ouvido. Você vai conseguir identificar essas palavras de uma maneira muito mais rápida. Vamos para a dica 3. Bom, deu para perceber que eu estou separando as dicas em níveis, né? A dica 1 é recomendada para as pessoas que não têm inglês nenhum, inglês completamente zero, quase nenhum contato com o idioma, sabe uma palavra ou outra. A segunda dica com música é para a pessoa que já tem pelo menos o nível básico, porque senão fica muito difícil identificar as palavras. E essa terceira dica é meio que um complemento da dica 2, que é assistir séries e filmes. É mais ou menos a mesma ideia da dica 1, onde eu recomendei os desenhos infantis, só que para pessoas que já têm pelo menos o nível básico dominado ali. Por quê? Vai ser a mesma coisa, só que com um conteúdo bem mais avançado. Quando você assiste um filme ou assiste uma música, aquilo já é para um público que, né, pelo menos, digamos aí, crianças, adolescentes e adultos, dependendo do filme, né? Então, o vocabulário vai ser completamente diferente. Você vai ver ali situações reais, a frequência de palavras é muito maior, você vai ver pessoas em diversas situações, né, em situações de vida real. Então, para você que não tem o domínio do nível básico, eu não acho tão interessante assim já partir para esse nível que você vai ter mais dificuldade. Mas é a mesma ideia da dica 1, só que para o pessoal que tem um pouquinho mais de conhecimento. E aí eu recomendo assistir da mesma forma, sempre assistir, obviamente,
em inglês, né? Se possível com as legendas em inglês também, porque você vai aproveitar todos os benefícios que aquilo pode te oferecer, né? Por exemplo, vamos supor que você não sabe café em inglês é coffee. Vamos supor que você está assistindo um filme ou uma série e você vê aquela pessoa andando com uma xícara de café. Primeiro você vai identificar que o café está na mão da pessoa. A pessoa vai falar a palavra coffee, ou seja, aquilo já adicionou no seu vocabulário uma palavra nova. Você olhou o café na mão da pessoa, associou a palavra coffee, já escutou, já adicionou ela no seu vocabulário e aprendeu ao mesmo tempo como se escreve e como foi usado naquela situação. Ou seja, você tem todas as áreas, todos os 4 pilares que eu comentei envolvidos de uma vez só. Tudo aquilo jogado de uma vez só. E ainda você tem o benefício de estar sentado ali, curtindo um conteúdo que você gosta, que é voltado para o entretenimento. Você não está mergulhado num livro ali e estudando. Então, se torna uma atividade muito mais prazerosa e por ser prazerosa também, fica muito mais fácil do seu cérebro absorver aquele conteúdo. Vamos agora para a dica 4. A dica 4 também um pouco mais avançado, para quem já tem pelo menos o nível intermediário aí dominado. E essa dica 4, ela não é exatamente para todo mundo. A dica 4 é você tentar fazer amizade com gringos. Sei que é difícil para quem mora em cidade menor, né? Para quem mora na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, onde está mais acostumado com turistas, fica muito mais fácil, mas se você conhece alguém ou talvez algum amigo de amigo que seja estrangeiro, né, e que a língua nativa dele ou dela seja inglês, seja ele americano, canadense, australiano, enfim, tente conversar com essa pessoa, fazer com que essa pessoa converse em inglês com você. Como eu disse, essa dica é para as pessoas que já têm pelo menos o nível intermediário. E no começo, quando você for formar as frases, principalmente se essa pessoa já domina o português bem, essa pessoa já é bilíngue, né? Esse gringo aí que você conseguiu, ele já domina os 2 idiomas. O que eu recomendo para você é tentar misturar mesmo o português com o inglês. Então, sempre que você for falar uma frase para essa pessoa, tenta utilizar o máximo de palavras em inglês que você conhece e complementa o restante da frase com as palavras em português mesmo, né? E a pessoa, como a pessoa domina os 2 idiomas, ela vai entender e aí ela vai responder e vai te ajudando, vai consertando as suas frases, vai complementando as suas frases. Essa dica deu muito certo comigo, aprimorar o meu espanhol. Hoje eu sou fluente também em espanhol. Eu tive um amigo que me ajudou muito em relação a isso, porque eu sempre falava com ele, ele também falava inglês e a gente inicialmente se comunicava mais em inglês, mas depois eu falei para ele, eu já tinha uma boa noção de espanhol e depois eu falei para ele se comunicar comigo sempre em espanhol e só complementar as palavras que realmente eu não sei em inglês. Deu super certo, a gente começou a falar quase que 100% espanhol há muito tempo. Eu fiz isso durante 6 meses. Para mim que já tinha uma base no idioma, ficou muito fácil. Após esses 6 meses, até antes dos 6 meses, eu já me considerava uma pessoa fluente, mas isso me ajudou demais, melhorou muito o meu vocabulário e a minha pronúncia. Eu tive muita sorte com essa amizade, então se vocês tiverem uma oportunidade dessas, não deixem passar, porque isso é realmente muito produtivo. Vamos para a dica final, que também é mais ou menos baseada na dica 4. Para mim é a melhor forma de você aprender qualquer idioma, sem sombra de dúvidas, que é o intercâmbio. Só que calma, tá? Porque eu sei que o intercâmbio é muito conhecido entre os brasileiros, eu sei que é um processo caro também, só que o que eu vejo muito que acontece no Brasil é 2 problemas. Primeiro, as pessoas fazem intercâmbio sem ter um nível, pelo menos básico, para intermediário no idioma. E aí o que acontece? A pessoa chega e fica muito retraída, fica com medo de se comunicar, acaba se isolando e não aprende nada, né? Faz o intercâmbio, gasta um baita dinheiro porque você tem que converter a moeda, se hospedar, enfim, tem muitos que incluem cursos, né? Você acaba estudando e o segundo problema é as pessoas acabam se relacionando muito com brasileiros e aí formam aqueles grupinhos de brasileiro e no fim é como se você estivesse no Brasil ainda, só que
geograficamente você está em outro país, mas você ainda está vivendo com um brasileiro. Então, duas coisas que eu recomendo para o seu intercâmbio ser bem produtivo. Primeiro, tenha um nível de inglês pelo menos intermediário antes de pensar em fazer intercâmbio. Segundo, tente se isolar de brasileiros. Vá para cidades que não tem muito brasileiro e tente não ficar hospedado, principalmente, morando com algum brasileiro dentro da sua própria casa, seja dividindo o quarto, ou no mesmo apartamento, ou algum brasileiro vizinho. Enfim, tente se isolar do português e do espanhol também, que acaba sendo um idioma que para a gente é familiar, então a gente acaba entrando na zona de conforto. Tente se isolar e mergulhar de vez no idioma e se comunicar 100% em inglês, que assim você vai tirar o melhor proveito possível do seu inglês. Eu acho que com a pessoa que tem um nível pelo menos intermediário e que consegue realmente mergulhar na cultura do país e mergulhar no idioma e fazer as atividades do dia a dia 100% em inglês, se forçar isso, se tirar da zona de conforto, ela consegue aprender inglês em torno de 6 meses a 1 ano, ela consegue atingir a fluência. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo e me sugerir dicas para os próximos vídeos. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, onde eu sou mais ativo. E muito obrigado por você que assistiu até o final. E eu fico por aqui. Valeu e fui!